Boa tarde. Estamos começando agora a nossa escola bíblica online, que acontece todo domingo a partir das 17 horas. Eu sou o professor Calan e nesse domingo e no próximo domingo nós vamos estar falando sobre a Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus foi escrita entre os anos 65 e 70 depois de Cristo. Abra aí a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus. Logo depois das cartas do apóstolo Paulo, nós temos essa carta geral aos Hebreus. Espero que você tenha achado logo, não é? Se você observar, essa carta aos Hebreus, ela não tem um autor. A pessoa que escreveu, ela não diz o seu nome, ela não mostra o seu nome. Ele desenvolve todo esse tema, mas ele em nenhum momento dá alguma pista do seu nome. Isso é bem interessante, né? Ela é uma das poucas cartas que tem no Novo Testamento, juntamente com João, 1 João, em que não está escrito ou designado um título ou nome do autor. Para quem esse autor escreve essa carta, além de para nós hoje? Ele escreve para aqueles cristãos que tinham vindo do judaísmo, que eram judeus, que eram hebreus, e que se tinham convertido do judaísmo para o cristianismo. E que estavam tentando, de alguma maneira, conciliar, ou seja, viver o cristianismo juntamente com as práticas do judaísmo. Então é meio difícil, né? Eles estavam querendo encaixar o cristianismo dentro de toda aquela prática, todo aquele ritual do judaísmo. E o autor dessa carta, ele alerta esses hebreus, ele alerta esses judeus, que eram crentes, para que eles se entreguem a essa nova aliança, que é uma aliança superior, que é uma aliança, embora a velha aliança fosse uma aliança boa, fosse uma aliança que levou as pessoas a procurar a Deus, essa nova aliança era superior, porque era baseada em quê? É baseada em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então é bem interessante, se você olhar durante essa semana, eu queria que você lesse, você vai notar as comparações que esse autor ele faz entre a nova aliança, entre Cristo e a velha aliança. E ele sempre chega a essa conclusão. Cristo, ele é superior a qualquer rito, a qualquer aliança, ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior ao sacerdócio, e Cristo é suficiente para a nossa fé. A gente pode dividir essa carta, ou essa epístola aos Hebreus, em duas partes. Tem primeiro um prólogo, bem curto, e depois ele começa a falar do capítulo 1 até o capítulo, 10º capítulo, 12º versículo, sobre a parte doutrinária, porque ele vai mostrar a superioridade do ministério de Cristo. E a partir do 10º capítulo, 19º versículo, até o final, ele vai mostrar como nós cristãos devemos reagir a isso. Como nós cristãos devemos nos portar nessa nova aliança. Então eu vou começar lendo o prólogo, que são esses 3 versículos, para a gente já começar a desenvolver. Espero que vocês estejam acompanhando com a sua Bíblia aberta, tá bom? Eu vou ler agora Hebreus 1, versículos 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas.
Então ele já dá o seu cartão de visita. Né? Ele fala, olha, havendo Deus falado antigamente, na velha aliança pelos seus profetas, falou-nos agora, nesse novo tempo, nessa nova aliança, não pelos profetas, não pelos seus mensageiros, mas falou a nós pelo seu próprio Filho, Jesus Cristo. Que é o quê? Ele fala, né? Que é o resplendor da sua glória. O resplendor da sua glória. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aí, a partir desse prólogo, que é um dos prólogos, eu acho, mais bonitos da Bíblia. Eu acho que só tem dois que tem esse impacto, né? Gênesis na criação, né? Aquele início de Gênesis e o início do Evangelho de João, quando ele fala do verbo. E agora o autor da Epístola aos Hebreus, ele começa a desenvolver o seu pensamento. E o seu pensamento a gente pode resumir por algumas palavras que se repetem sempre nos capítulos. Deixa eu ver aqui essas palavras que se repetem, ou palavras-chave. Ele usa muito a palavra melhor. Ele usa muito a expressão mais excelente. Ele usa muito a expressão maior. É interessante, né? Jesus é maior, Jesus é melhor, Jesus é superior aos anjos, é superior à lei, representada por Moisés, ele é superior ao sacerdócio. Jesus, a nova aliança, é melhor, superior. A primeira comparação que ele faz, eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, é a respeito dos anjos. Olha aí como ele já começa com uma palavra excelente. Versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Feito também mais excelente dos que os anjos, quando ele deu mais excelente nome do que eles. Então, os anjos eram mensageiros de Deus, né? Eles foram mensageiros na vinda de Jesus, o próprio Messias, né? A milícia de anjos anunciaram, né? E eis, né, que nasce, né? Nasceu na cidade de Belém, Jesus, o Filho de Deus. Então eles são mensageiros que anunciam. Mas Jesus, ele é superior, porque ele é o próprio Filho de Deus. Que veio à terra, habitou entre nós, derramou o seu sangue para nos salvar. Então ele vai desenvolver esse pensamento. Se você vê isso, ele vai desenvolver até o final do capítulo 1. E no começo do capítulo 2, eu queria que você desse uma olhada no primeiro versículo. Ele dá uma advertência a cada um de nós. Ele dá uma advertência a esse povo que ele estava escrevendo, esses judeus que tinham se convertido. Olha a advertência. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então a gente tem que estar atento, para que a gente não se desvie. E é isso que ele está falando. Olha, vocês estão se desviando, que é o principal, que é Cristo. Vocês estão querendo voltar para umas práticas que não existem mais do Velho Testamento. É como se para eles que estavam tateando no Evangelho, Cristo não fosse suficiente. Então eles estavam querendo adaptar o Evangelho de Cristo ao rito, né, das ofertas, ao rito dos sacrifícios, né, que era todo o ritual do Velho Testamento. Ele falou, fique atento, seja diligente, para que em tempo algum nos desviemos do nosso foco, que é Cristo. Então ele vai todo o tempo falando, olha, Cristo é superior, Cristo é suficiente. E muitas vezes a gente quer pôr em lugar de Cristo, Cristo, ele é suficiente, mas a gente sempre quer acrescentar alguma coisa, né? Interessante. Lá no Novo Testamento eles queriam acrescentar a circuncisão. Para você ser salvo, você tem que aceitar Cristo e fazer a circuncisão. E Paulo alerta sobre isso. O que é que nós, muitas vezes, como crentes hoje, no ano de 2022, o que é que nós estamos querendo ao lado de Cristo?
E é isso que o autor fala, olha, Cristo é suficiente. Cristo é superior, porque Cristo é o próprio Filho de Deus, que veio derramar o seu precioso sangue para nos salvar, para nos remir. Isso é um alerta para nós hoje. E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com esse alerta, né? E depois ele continua. No capítulo 3, dê uma olhada aí, nós só estamos dando uma passada, né? Ele fala, olha, Cristo, o Filho, é superior a Moisés, o servo. Moisés era um mensageiro de Deus, que recebe, se você for ler lá no livro de Êxodo, lá no livro de Deuteronômio, ele recebe a revelação no Monte Sinai, não é? Dos mandamentos, os 10 mandamentos de Deus. Deus se apresenta a Moisés e escreve aqueles 10 mandamentos, ele lá em cima no Monte Sinai, Josué lá embaixo, né, vigiando. Mas mesmo com tudo isso, Moisés era apenas um mensageiro da parte de Deus. Cristo é superior a tudo aquilo. Ele não está dizendo que aquela aliança foi invalidada. Não, senão você estaria invalidando parte da Bíblia. Mas ele está dizendo que Cristo é superior àquilo. Porque aquela velha aliança nos leva a nos reconhecermos como pecadores. Mas Cristo nos regenera. Cristo nos transforma. É interessante isso, né? Através da habitação do seu Espírito Santo na nossa vida. Através da sua palavra. Através do seu sacrifício na cruz por mim, por você. E aqueles crentes que estavam começando, que já estavam acostumados com todo aquele ritual judaico, eles sentiam falta daquilo. E o autor está dando aquele alerta, né? Então, talvez aquele autor fosse também um hebreu, um judeu, porque ele conhecia todo aquele ritualismo, né? Então, aí, e ele continua. A graça guarda o crente no perfeito repouso. Então, ele vai falando em cada capítulo. E agora ele entra no capítulo 6 e 7. Queria que você passasse aí. 6 e 7, ele fala do sacerdócio. Lembra dos sacerdotes, né? Arão, irmão de Moisés. Se você for lá ler nos primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, né? Êxodo, Levítico, né? Principalmente, né? Os levitas, você vai ver todo o ritual dos sacerdotes. Quando você pecava, você tinha que levar uma oferta ao santuário, né? Lá no deserto eram as tendas, né? Onde era montado o santuário. Depois no templo. Então você tinha que oferecer uma oferta. Um animal, um cordeiro, uma pomba, uma oferta de cereais, dependendo daquilo. E tinha todo aquele ritual. Se matava o animal e se aspergia o seu sangue. Simbolizando que você estava purificado. Aquele é apenas um ritual que mostra o sacrifício eterno de Cristo ao morrer na cruz por nós. Então ele fala, Jesus é superior a isso, a essa prática religiosa. Jesus, ele deu a sua própria vida. Lá no Evangelho de João, que nós conhecemos, né? Quando Jesus vai passando, né? João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro Pascal que se entregou por nós. E ele, no capítulo 7, ele introduz um personagem chamado Melquisedeque. Onde é que a gente ouve falar desse personagem? Lá no livro de Gênesis. Era um rei, né? E Abraão, o pai da fé, ele reconhece aquele rei como um servo do Deus vivo. E ele oferece o dízimo por aquilo. Ele é um personagem que aparece aí e parece que some, né? O Melquisedeque seria tipificaria Cristo, não é?
É interessante. Procure essa passagem lá em Gênesis. Então ele oferece o sacrifício, porque reconhece que aquele era um homem de Deus. E ele fala, olha, Jesus é superior ao Melquisedeque. Jesus é superior a todo esse ritualismo. Jesus é melhor. Ele é suficiente para nos redimir. Suficiente para nos salvar. E ele vai repetindo, ele vai... desses primeiros 10 capítulos, ele vai fazendo comparações. Então ele vai comparando a velha aliança. Olha, o seu sacrifício, o sacerdote, ele teria que fazer aquele sacrifício sempre, porque sempre nós estamos pecando. Então ele vai fazendo a comparação. Ele pega a velha aliança e compara com a nova aliança, que é representada por Cristo. E diz, é superior. Porque Cristo, ele morreu uma vez. Ele não precisa morrer todo dia. Como o sumo sacerdote tinha que estar sempre matando cordeiro, bezerro, a pombinha, fazendo todo aquele ritual para se purificar. E Cristo, ele nos purifica uma vez. Basta a gente crer nisso. Eu gostaria que você, durante essa semana, o livro de Hebreus não é um livro muito grande, né? Ele não tem 15 capítulos, né? Acho que é 13 por aí. Então, eu gostaria que você tentasse ler o livro de Hebreus essa semana. Na próxima semana, né, nós vamos continuar o livro de Hebreus. Eu gostaria que você lesse isso e fosse acompanhando o pensamento do autor do livro. Alguns acham, né, que o pensamento dele é muito parecido com Paulo, né, mas a própria igreja primitiva achava que não era Paulo que tinha escrito. Paulo, ele sempre se apresenta quando ele escreve, né? Até a forma de escrever lembra um pouco Paulo, mas tem coisas diferentes. Alguns acreditavam que o autor dessa carta foi Apolo, né? Que é referido lá no livro de Atos, né? Que foi doutrinado, né? Apolo. E muitas vezes, porque lembra algumas coisas, mas mesmo assim a igreja primitiva não chegou a nenhuma conclusão, mas a igreja primitiva chegou à conclusão que esse livro foi inspirado por Deus. E que esse livro serve para nos aperfeiçoar, para nós termos uma caminhada cristã mais firme, não caudicante, não caindo, não voltando, como aqueles cristãos estavam querendo, né? Tenho saudade da velha aliança, tenho saudade de todo aquele ritualismo. E ele está falando, olhe para frente, Cristo é superior, Cristo é suficiente, Cristo cumpriu tudo para nos salvar, para nós entrarmos na época da graça de Deus. E muitas vezes aquelas pessoas caíram, né? Por isso que ele fala, olha, deixe disso, voltem para Cristo. Eu gostaria de ler um versículo, o capítulo 8, versículo 1. E lá na minha Bíblia, eu estou na Bíblia Scofield, tem um subtítulo lá no começo, eu não sei se na sua Bíblia tem, mas eu gostaria de ler esse pequeno título. Porque os sacerdotes antigos da antiga aliança ministraram no sistema de sombras, enquanto Cristo ministra na realidade celestial. Aquilo era sombras do que havia de vir, que é Cristo. E ele fala assim, o autor, em Hebreus 8:1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote. Que sumo sacerdote é esse? Cristo. Tal qual está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, não feito por mãos humanas, não aquele tabernáculo lá do deserto, na caminhada, o qual Deus fundou
e não o homem. Nós temos um sumo sacerdote perfeito. Que sumo sacerdote é esse, professor Carlos? É o pastor? É algum apóstolo? Não, o sumo sacerdote, gente, é Cristo. Cristo, o mediador da nova aliança, que se entregou por nós. Esse é o sumo sacerdote. Enquanto o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, né? Que era um lugar separado, que só ele podia entrar para ministrar em favor dele mesmo e em favor do povo. Cristo entrou uma vez no Santo dos Santos para nos salvar, nos redimir. Lembra a morte de Cristo, a ressurreição? Quando Cristo, né, entrega, né, seu Espírito, o véu do templo, que simbolizava a separação entre nós e Deus, entre o lugar santo dos santos, é rasgado. Simbolizando que agora todos nós, indiferente de raças, ou termo hoje correto, etnias, indiferente se somos pobres, ricos, se temos cultura ou não temos cultura, se somos mulher ou homem, todos nós temos acesso igualmente a Deus. Isso é interessante, né? Todos nós. Porque o véu do templo, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez para fazer sacrifício pelo povo, agora nós temos acesso através de Cristo. Eu gosto tanto desse livro de Hebreus, porque ele faz a ligação entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, ou entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, entre a Velha Aliança e a Nova Aliança. E ele é bem didático, ele vai fazendo comparações. Eu gostaria que você lesse essa semana suas meditações, se você tiver tempo. Em 2 capítulos por dia, você já, no fim da semana, você já acabou de ler ele todinho. Ele vai fazendo comparações e vai mostrando o ministério de Cristo. Olha as palavras: melhor, superior, excelente. Olha as palavras que ele usa: excelente, superior, melhor, suficiente. Não que a velha aliança não fosse boa, era boa, mas essa é melhor, é superior às coisas maravilhosas que Deus nos dá através de Cristo Jesus. E olha o que eu falei sobre ser mediador. Eu queria que você passasse uma páginazinha da sua Bíblia. Nós lemos Hebreus 8:1, eu gostaria, até marquei aqui na minha Bíblia. Estava fazendo a leitura e resolvi marcar. Versículo 6, Hebreus 8:6. Mas agora alcançou ele quem? E alcançou ele? Jesus, ele alcançou. Ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. E ele continua: porque se aquela primeira aliança, a velha, fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. E ele cita uma passagem, né? Porque repreendendo lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Esse texto tem no profeta Jeremias e principalmente no profeta Ezequias. Mas isso é muito parecido, esse texto. Não segundo a aliança que fiz com meus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar do Egito, como não permaneceram naquela aliança, eu para eles não atentei. E ele continua citando, né, o profeta, né, ou os profetas: porque essa aliança depois daquele dia farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Eu estou no capítulo 8, versículo 10. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei.
Eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Não a aliança da pedra, né? Os 10 mandamentos foi escrito naquelas pedras que Moisés, quando desce e vê o povo em pecado, como dizer, ele quebra. Mas uma aliança que está no coração. Depois Moisés volta, sobe de novo e Deus escreve novamente essa aliança. Mas uma aliança no nosso coração, selada pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus é mediador dessa aliança. Mais excelente que a outra. Porque se a outra fosse isso, não haveria necessidade da segunda. A velha aliança é apenas sombra daquilo que vivemos. E nós temos essa graça de vivermos nesse período maravilhoso. E ele sempre vai comparando e fazendo além. E ele fala, no início do 9, o subtítulo que na minha Bíblia tem, está escrito: as ordenanças e o santuário da antiga aliança era apenas tipo, que vão se cumprir perfeitamente com Cristo. E tem um capítulo maravilhoso, chamado capítulo 10. Esse capítulo é que marca a transição entre o final da primeira parte, que é a parte doutrinária de Hebreus, para o início da segunda parte, que é a parte prática, que nós vamos falar semana que vem. Então você não pode deixar de assistir a semana que vem, que nós vamos desenvolver essa parte prática. Como é que nós devemos agora nos portar em vista de tudo isso que nós aprendemos? É interessante, né? Isso. E isso aqui, esse capítulo 10 vai desenvolver. Olha que ele fala no versículo 12, a respeito de Cristo. Mas este, Cristo, capítulo 10, versículo 12. Mas este, né, que é Cristo, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados nossos, está assentado à destra de Deus. Ele está assentado à destra de Deus. E ele repete o que ele já tinha falado no capítulo anterior. Que está lá no profeta. Ezequias também tem uma parte no profeta Jeremias. Essa é a aliança que farei por eles. E ele repete isso de novo. Naquele dia porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Olha o versículo 17. Olha que promessa maravilhosa de Deus. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Porque Deus nos deu Cristo, que o seu sangue nos purifica. Ele olha para nós através de Cristo. Interessante isso, né? Olha que coisa maravilhosa. Então, esse capítulo 10 até o versículo 18 encerra a primeira parte, em que ele vai fazendo comparações entre Cristo. Olha, Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior ao sistema de sacerdotes. Cristo é superior, com a sua nova aliança, à velha aliança. Cristo é superior. Porque Cristo é o Filho de Deus. Cristo veio para nos salvar. Cristo veio para nos regenerar. E agora, como devemos viver dessa nova maneira? Voltando como eles tinham feito? Querendo encaixar o judaísmo no cristianismo? E agora, na próxima semana, eu vou deixar só o mote, né? Para você ficar interessado em assistir na próxima semana. Nós vamos ler o resto do capítulo 10, o 11 e 12, mostrando como devemos viver praticamente. Como devemos nos portar. E o que é que nos leva a isso? A fé, não é? Vai ser muito interessante. Eu gostei muito eu gosto muito desse livro da Bíblia, né? Ele parece complicado, mas não é complicado. Eu queria que você lesse. Eu queria que você guardasse no seu coração esse livro, para que nós possamos continuar desenvolvendo na próxima semana, que vai ser uma bênção.
Dê uma lida desde o começo, desde o prólogo. Vamos ler de novo o prólogo, para ver se vocês estão atentos, né? Que é um dos prólogos mais bonitos da palavra de Deus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque também fez o mundo. Tá certo, gente? Até a próxima semana. Deus abençoe vocês. Amém.